Olá, pessoal. Começando a nossa quarta aula da série de aulas sobre sistemas de equações lineares, né? Antes de eu dar continuidade aqui e falar sobre sistemas homogêneos, né? Que é o nosso último tópico dessa aula, o último tópico da apostila referente à semana 1 de aulas, né? Eu vou dar algumas dicas sobre o tema de uma aula anterior nossa, que era como identificar se um sistema de equações é linear ou como identificar se uma equação é linear, né? Lembre-se que, anota isso, num sistema de equações lineares, todas as equações devem ser lineares, né? E aí eu mostrei aquele modelinho de equação e falei, poxa, se não houver produto de duas variáveis, potência de variáveis ou variáveis sendo argumentos de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, então eu vou ter um sistema linear, né? E aí surgem algumas dúvidas, né? Alguns alunos já vieram me perguntar sobre isso e eu vou dar algumas dicas aqui que são importantes, tá bom? Então preste bastante atenção, isso vai ajudar a resolver aquela lista de exercícios que eu coloquei lá na plataforma para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é a seguinte: muitas vezes a gente vai colocar um sistema de equação que não segue estritamente isso daqui, ó. Esse é o modelinho de uma equação linear, né? A1x1 mais A2x2 mais a nxn igual a B. Às vezes, a gente coloca um exemplo desse tipo aqui para o aluno responder se trata-se ou não de uma equação linear. Então, coloquei aqui, ó, 2x1 mais 3x2 igual menos x3 menos 5. Essa equação é ou não é linear? Bom, primeira pergunta, tem produto entre variáveis aqui? Tem um x1 vezes x2, um x2 vezes x3? Não tem, certo? Tem potência de alguma variável aqui? Tem um x1 ao quadrado, x2 ao cubo? Não tem, também. Tem alguma variável como argumento de função trigonométrica, exponencial ou logarítmica? Também não. Então, isso daqui trata-se de um sistema linear. Ah, professor, mas ele não está igual ao modelo lá de cima. Olha o x3 aqui do outro lado da igualdade. Bom, você pode arrumar essa equação para que ela fique desse modelo, mas não é por isso que ela vai deixar de ser linear. Essa equação é linear. Ela só está, digamos assim, desorganizada. Então, eu só preciso fazer o seguinte, ó, 2x1 mais 3x2, pego menos x3, passo para cá para o lado de cá positivo, então vai ficar mais 3x3 igual a menos 5. Pronto, agora essa equação está obedecendo exatamente o modelo aqui de cima. O A1 vale 2, o A2 vale 3, o A3 vale 3 e o B vale menos 5. Tá? Então, se você encontrar uma equação dessa, por exemplo, dentro do sistema, que eu estou perguntando se é linear ou não, o sistema, ele, se depender dessa equação, ele é linear, porque essa equação é linear. Aí você vai verificar se todas as equações desse sistema são lineares também. Se todas forem, você classifica o sistema como um sistema de equações lineares. Tá? Uma outra coisa que surge como dúvida é quando a gente tem um exemplo, vou até deixar assim, que é assim, ó, 2x1, aí eu coloco aqui, ó, raiz de 2 vezes x1 mais 3x2 igual a menos 5. E aí eu pergunto, esse sistema é linear? E aí você vai falar, poxa, professor, tem a raiz de 2 aqui, aí eu já não sei. Olha só, essa raiz não está em cima do x1, ela está em cima apenas do 2. Esse coeficiente A1 aqui é igual a raiz de 2. Lembra que o A1, o A2, o AN, o B, todos eles são números reais. Raiz de 2 é um número real, tá tudo certo. Essa equação aqui, ela é linear sim, tá? Porque o raiz de 2 é uma constante real que está multiplicando pela variável x1. Diferente seria se eu tivesse uma equação desse tipo. Aí a gente tem uma equação que não é linear, porque tem a raiz do x1. Mas, professor, você não falou que era produto de variáveis, potência de variáveis
e variáveis como argumentos de função logarítmica, trigonométrica e exponencial que caracterizavam uma equação que não é linear? Exatamente, só que quando você vê uma raiz de x1, lembra comigo dessa propiedadezinha de potência aqui, quer ver? A raiz quadrada do x1, o que ela significa para mim? Esse x1 é como se ele tivesse elevado a 1. E a raiz quadrada, ela tem um 2, né, que a gente omite aqui no índice da raiz. Tá? Então, a raiz quadrada de x1, ela pode ser escrita como x1 elevado a 1 meio. Tá? Então, é o número que está aqui dentro, dividido pelo número que está fora lá na potência. Não entendi bem, professor? Vou dar um exemplo numérico. Se você pegar a raiz quadrada de 9, 9 é a mesma coisa que 9 elevado a 1, e o índice da raiz aqui é 2, porque a raiz é quadrada. Então, 9, raiz quadrada de 9, é a mesma coisa que 9 elevado a 1 sobre 2, é o de dentro dividido pelo de fora. Outro exemplo, se você pegar a raiz cúbica de x2 elevado ao quadrado, o que a gente vai ter? Isso daqui é a mesma coisa que o x2, o número que está dentro aqui é o 2 da potência, e o índice da raiz é 3, então 2/3. Então, raiz cúbica de x2 ao quadrado é a mesma coisa que x2 elevado a 2/3. Então, quando eu disse para você, poxa, uma equação dessa não pode ter potência de uma variável, olha só, essa equação que eu coloquei aqui, ela pode ser escrita de outra maneira. Vê se não é equivalente isso daqui. Raiz quadrada de x1, a gente viu aqui que é a mesma coisa que x1 elevado a 1 meio. Então, raiz quadrada de x1 é x1 elevado a 1 meio. Mais 3x2 igual a menos 5. Olha lá, apareceu para a gente a potência. Ou seja, quando eu represento a minha raiz na forma de uma potência com expoente fracionário, eu estou mostrando para você que quando eu falo que não pode potência para a equação ser linear, não pode também raiz, porque toda raiz pode ser escrita na forma de potência, legal? Então, essa equação aqui, ela não é linear, porque ela tem raiz de variável. Ter a raiz de uma constante que está multiplicando pela variável, pode sim, é uma equação linear essa de cima. Raiz de 2 vezes x1, problema nenhum, é equação linear. Agora, quando tem a raiz de uma variável, em cima de uma variável, aí a equação não é linear, beleza? Justamente porque a raiz de uma variável, ela pode ser escrita como uma potência com expoente fracionário, tá? Então, visto isso, feito esse lembrete aqui para vocês, eu acredito que isso vai ajudar a resolver os exercícios, né? Então, eu vou começar agora a falar sobre equações homogêneas, tá? O que é equação homogênea? A gente já definiu em uma aula anterior que a equação homogênea, deixa eu apagar aqui, né? A equação homogênea é uma equação como essa daqui, só que a diferença é que tem a 1x1, a 2x2, a nxn, só que igual a zero. Se uma equação linear termina aqui em igual a zero, ela é uma equação linear homogênea, tá? Então, equações desse tipo, terminando igual a zero, são homogêneas. Por exemplo, se eu pegar 2x1 menos 3x2 mais 4x3 igual a zero. Essa equação é uma equação linear homogênea, tá? Se eu pegar um sistema que tem várias equações desse tipo, por exemplo, 4x1 menos x2 mais x3 igual a zero também. Está aqui um sistema com duas equações lineares homogêneas. Esse sistema é chamado de sistema linear homogêneo, ou sistema homogêneo, tá? Então, todo sistema homogêneo, ele vai apresentar apenas dois tipos de solução. Ele sempre é consistente, ou seja, o sistema homogêneo sempre tem solução. Só que ele pode ter só a solução que a gente chama de solução trivial. O que é a solução trivial, professor? Solução trivial é a solução assim, x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero e assim por diante. Então, ou o sistema homogêneo vai ter apenas essa solução, em que tudo é igual a zero, x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, x4 igual a zero, assim por diante. Ou esse sistema vai ter infinitas soluções. Então, o sistema, as soluções do sistema, ele sempre vai ser consistente,
E, sendo consistente, ele tem duas opções para o sistema homogêneo, tá, galera? Estou falando só do sistema homogêneo aqui. O sistema homogêneo, ou ele vai ter só a solução trivial, Quem quer a solução trivial? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, assim por diante. Ou ele vai ter infinitas soluções. Tá? Eu vou fazer dois exemplos aqui agora, que estão feitos na apostila também. O caso em que a gente só tem a solução trivial e o caso em que a gente tem infinitas soluções, contando com a trivial. Além da trivial, a gente tem várias outras soluções, infinitas outras soluções. Tá? Então, vamos lá. O exemplo que está na apostila, deixa eu copiar ele aqui no quadro, para a gente poder resolver. Tá? Então, vamos lá. E eu vou mostrar para vocês aqui, quando chega no resultado final, a gente consegue descobrir se tem só a solução trivial ou se tem infinitas soluções além da trivial. Tá? Então, exemplo, letra A, o sistema que está aí na apostila é 2x1 mais x2 mais 3x3 igual a 0, x1 mais 2x2 igual a 0 e x2 mais x3 igual a 0. Então, antes de começar a resolver esse sistema aqui, você deve fazer o seguinte: matriz aumentada, né? Vamos resolver utilizando as operações elementares com as linhas da matriz aumentada. Como a gente tinha discutido na aula anterior, foi quase 1h40 de aula discutindo exatamente isso. Então, vamos lá. Vou fazer a matriz aumentada, obter a matriz aumentada aqui. A matriz aumentada vai ser como? 2x1, então eu vou pegar o 2. Quem está multiplicando pelo x2 aqui é o 1, né? Então, 1x1, 3x3 e 0. 1x1, 2x2, não tem o x3, então significa que o coeficiente do x3 é 0. A constante que multiplica pelo x3 é 0. E 0 novamente. Não tem o x1, então 0. O x2 que está multiplicando é 1. O x3 que está multiplicando é 1. E aqui é 0. Tá? Está ali a matriz aumentada do meu sistema de equações lineares homogêneas. Tá? Agora a gente vai solucionar isso aqui para descobrir se tem só solução trivial ou se tem infinitas soluções além da trivial. Tá? Então, o primeiro passo qual seria? A gente tem que colocar o pivô lá em cima. Na primeira coluna, você tem um 1 aqui. Né? Deixa eu verificar que está gravando direitinho. Você tem um 1 aqui. Então, eu vou colocar esse 1 para cima. Eu vou trocar essas duas linhas de lugar, vou permutar as linhas. Então, eu vou trocar linha 2, troca com linha 1. E aí eu vou dar continuidade aqui embaixo. Vamos lá. A linha 2, que é 1, 2, 0, 0, vai vir para cima. 1, 2, 0, 0. E a linha 1 vai vir para o lugar da linha 2. Então vai ficar aqui. 2, 1, 3, 0. Embaixo, 0, 1, 1, 0. Repetir a terceira linha. Ok? Feito isso, agora a gente vai fazer o quê? Coloquei o pivô, vou zerar as duas outras entradas da primeira coluna. Então, aqui já é 0, então só faltou zerar aqui onde está esse 2, né? Na segunda linha. Então, vamos lá. Para zerar esse 2 aqui, eu vou fazer o seguinte. A linha 2 vai receber o resultado da seguinte operação. O número que está aqui na linha 2 vai ser subtraído do dobro do número que está na linha 1. Porque isso vai fazer com que esse 2 se torne um 0. E aí vai ficar como? Vou repetir a primeira linha, porque eu não estou mexendo com ela. A entrada que vai ser alterada são as entradas da linha 2. Então, eu vou repetir a linha 1. 1, 2, 0, 0. Vou repetir a linha 3, porque também a gente não vai mexer. 0, 1, 1 e 0. E agora vamos fazer a operação aqui. Primeira operação. O que está na linha 2 é o 2, vai ser subtraído do dobro do que está na linha 1, que é 1. 2 menos 2 vezes 1 dá 0. Então, consegui botar o 0 aqui. Segue adiante. 1, vou subtrair do dobro do que está na linha 1, que é 2. 1 menos 4 dá menos 3. Aqui vai ficar 3 menos 2 vezes 0, que
dá 3. E 0 menos 2 vezes 0, que dá 0. Olha só que interessante. O sistema homogêneo, como ele termina sempre em 0, 0, 0, ele é mais fácil de fazer as contas, porque esse 0, 0, 0 aqui nunca vai mudar. Até o final do seu processo aí de realização das operações elementares com as linhas da matriz aumentada, ao final desse procedimento, esse 0, 0, 0 sempre vai se manter até o final. Tá? Todas as operações que você faz, por exemplo, 0 menos 2 vezes 0, dá o quê? 0. Então mantém o 0. Se você trocar duas linhas de lugar, o 0 de cima vai descer, o 0 de baixo vai subir. Vai mudar alguma coisa? Não. Então eu nunca me preocupo muito nos sistemas homogêneos com esse 0, 0, 0. Não preciso fazer as contas para esse 0, 0, 0, porque eu sei que eles vão prevalecer até o final. Então, minha preocupação é com o resto das contas na matriz aqui, tá? Então, vamos lá. Tem 1, 0, 0. E aí, o nosso objetivo é fazer o quê? Colocamos o pivô, zeramos as duas entradas dessa primeira coluna. Agora, vamos colocar o pivô aqui. Se você reparar bem, na segunda coluna, tem um 1 aqui na terceira linha. Então, eu vou jogar esse 1 para cima e o menos 3 para baixo, porque aí eu vou ter o pivô da segunda coluna no lugar certo, tá? Então, eu vou trocar de lugar. Linha 2 troca de lugar com a linha 3. Tá? Então, vai ficar assim. A primeira linha eu vou repetir, que a gente não está mexendo nela. A linha 2 vai trocar com a linha 3. Então, eu vou pegar o que está na linha 3, vou colocar aqui na linha 2. E o que está na linha 2 vai para a linha 3. Feito isso, agora o que eu tenho que fazer? Zerar as outras duas entradas dessa segunda coluna, tá? Então, para zerar essas duas entradas, eu vou fazer assim. Primeiro, vamos zerar o 2 aqui. Então, a linha 1 vai receber o resultado da seguinte operação. Vou pegar o número que está na linha 1 e vou subtrair do dobro do que está na linha 2. Esse resultado vai dar o seguinte. 1 menos 2 vezes 0 dá 1. 2 menos 2 vezes 1, 2 menos 2 dá 0. 0 menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui, no final, repito que eu sei que não vai alterar nada fazendo a operação com zeros aqui. A outra linha eu vou repetir, que eu não estou mexendo na linha 2. E vou repetir a terceira linha também. Bom, dando continuidade aqui, o que a gente vai fazer agora? Tudo certinho? Isso. Então, agora o que eu vou fazer? Vou zerar essa terceira entrada aqui. Então, o menos 3, como é que eu vou fazer para ele virar um zero? Eu vou pegar a linha 3, vai receber o resultado da seguinte operação. O valor que está na linha 3 tem que ser somado com o triplo do valor que está na linha 2. E isso vai fazer com que ele entre um zero. Né? Então, vamos lá. Então, eu vou repetir a primeira linha. 1 menos 2, 0. Agora, a linha 2 vou repetir também, a gente não está trabalhando com ela. E na linha 3 vai ficar 0 mais 3 vezes 0, que dá 0. Então, repete 0 aqui. Menos 3 mais 3 vezes 1, que dá 0 também. 0. 3 mais 3 vezes 1. 3 mais 3 dá o quê? 6. E aqui, por último, repete o 0, porque nunca altera aqui esse resultado, certo? Então, fiz isso. Agora está faltando colocar o pivô aqui e zerar as duas outras entradas da terceira coluna. Então, vamos colocar o pivô na terceira coluna. A linha 3 vai ser toda multiplicada por 1/6. Lembra que multiplicar por 1/6 é a mesma coisa que dividir por 6, tá? Então, aqui vai ficar como? Vou repetir a primeira linha. 1, 0, menos 2, 0. Vou repetir aqui. 0, 1, 1, 0. E vou dividir tudo por 6. 0 por 6 dá 0. 0, 6 dividido por 6 dá 1. 0 dividido por 6 dá 0. Agora que eu coloquei o pivô da terceira coluna, o que eu vou fazer? Vou zerar as duas entradas de cima. Então, zerando a entrada aqui da primeira linha, né? Então, a linha 1 vai receber o resultado da operação, pegando a linha 1 e somando com o dobro da linha 3, onde está o pivô. A operação
para zerar as outras entradas, sempre tem que envolver o pivô ali, tá? Estou dando continuidade. Deixa eu apagar aqui em cima para ganhar espaço. Então, dando continuidade aqui. Linha 1 vai ser somado por 2 vezes a linha 3, né? Eu não estou mexendo na linha 2 nem na linha 3. Quem vai receber o resultado da operação é só a linha 1. Então, linha 2 e linha 3 vou repetir. 0, 1, 1, 0. E 0, 0, 1, 0. Agora, vamos lá. Linha 1 mais 2, linha 3. Linha 1 está 1. Mais 2 vezes 0, tá na linha 3, dá 1. Então, repete. 0 mais 2 vezes 0, dá 0. Coloca o 0 aqui. Próximo. Menos 2 mais 2 vezes 1, também dá 0. E aqui na última, a gente sabe que não mexe. 0 mais 2 vezes 0 dá 0. Tá? Agora, vamos lá. Faltou zerar essa entrada aqui da segunda linha, né? Então, vou pegar a linha 2, vai receber a operação. O valor que está na linha 2 vai ser subtraído do valor que está na linha 3. Então, aqui a gente vai obter, vou repetir a linha 1, vou repetir a linha 3, e agora na linha 2, o valor que está na linha 2 vai ser subtraído do valor que está na linha 3, né? Então, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Bom, consegui chegar nesse resultado aqui, né? Cheguei nesse resultado, agora a gente vai avaliar o que esse resultado simboliza. Eu já tinha mostrado para vocês que quando você chegou ao final desse processo, cheguei na minha matriz escalonada reduzida, né? O que eu vou fazer agora? Eu consigo transformar essa matriz de novo no sistema. Geralmente a gente pula essa etapa, depois que a gente tem uma certa experiência, não precisa mais escrever o sistema como eu vou fazer aqui. A gente já olha aqui e já sabe qual é o resultado. Mas vamos lá, para ficar bem didático, eu vou fazer o passo a passo. Então, eu vou pegar esse sistema aqui, ó. O primeiro número é o que está multiplicando pelo x1, o segundo está multiplicando pelo x2, então fica 1x1 mais 0x2 mais 0 vezes x3, quantilhado significa igual a 0. A outra, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 é igual a 0. E 0x1 mais 0x2 mais 1 vezes x3 é igual a 0. Então, só vou olhando para a matriz e vou passando aqui para baixo. Tá? Cheguei nisso aqui. Aí, a gente faz o que eu mostrei para vocês na última aula. 0 vezes x2 dá 0. Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. 0 vezes x3 dá 0. 0 vezes x1 dá 0. Ó. Então, sobrou o quê? 1 vezes x1 igual a 0. 1 vezes x1 dá x1. Então, fica x1 igual a 0 no primeiro aqui. Aqui na segunda, 1 vezes x2 dá x2. Então, fica x2 igual a 0. E na terceira, fica x3 igual a 0. Resultado, a minha solução é o quê? 0, 0, 0. Foi o que a gente falou da solução trivial. Então, esse sistema homogêneo representa apenas a solução trivial. Tá? Então, que é essa solução aqui. Vamos para outra solução. Para outra questão, aliás, né? Exemplo B. Então, esse sistema só tem a solução trivial, e no exemplo B eu coloquei um sistema que tem infinitas soluções além da solução trivial, tá? Então, exemplo B, deixa eu pegar aqui. O exemplo B diz assim: o sistema é 3x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 0. 5x1 menos x2 mais x3 menos x4 igual a 0. Tá? Então, de novo, obtém a matriz aumentada, vamos fazendo as operações elementares até chegar no resultado. Tá? Então, matriz aumentada aqui vai ser 3, 1, 1, 1, 0. Aqui vai ficar 5, menos 1, 1, menos 1 e 0. Tá? Então, a linha 1, qual é a operação que a gente vai fazer? A gente precisa botar o pivô aqui. Então, eu vou pegar a linha 1 e vou dividir ela por 3, tá? Então,
linha 1 vai receber a operação 1/3 vezes a linha 1. Vou dividir por 3, é o mesmo que multiplicar por 1/3, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Isso aqui vai ficar 1, 1/3, 1/3, 1/3, 0. Por que 1/3, 1/3? 3 vezes 1/3 dá 1. 1 vezes 1/3 dá 1/3. 1/3, 1/3 e 0. Tá? Então, só fazendo as operações normalmente. A segunda linha eu vou repetir. 5 menos 1, 1 menos 1, 0. Ok até aí? Sem dificuldade, né? Então, agora vamos fazer o seguinte. Colocar o 0 aqui onde está o 5. Então, para colocar o 0, já coloquei o pivô, então vou ter que usar a linha que tem o pivô. A linha 2 vai receber o resultado da seguinte operação. O número que está na linha 2, que é o 5, tem que ser subtraído de 5 vezes o número que está na linha 1, que é o pivô. E agora a gente vai fazer essas operações. Vamos lá. A linha 1 eu vou repetir, porque a linha que vai mudar é só a linha 2, é ela que está recebendo a operação, né? Então a linha 1 eu vou repetir. 1, 1/3, 1/3, 1/3 e 0. E aqui vamos lá. Linha 2 menos 5 vezes o que está na linha 1. 5 menos 5, 0. Agora aqui, linha 2, que é menos 1, menos 5 vezes o que está na linha 1, que é 1/3. Quanto é que dá essa continha? Menos 1, menos 5 vezes 1, menos 5/3. Fazendo MNC, vai ficar menos 3 menos 5 sobre 3, menos 8/3. Tá? Então aqui é menos 8/3. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa no quadro. Bom, dando continuidade. 1. Vou pegar 1 e vou subtrair de 5 vezes o que está na linha 1, que é 1/3. Então, 1 menos 5/3, fazendo MNC vai ficar 3 menos 5 sobre 3. 3 menos 5 dá menos 2/3, né? Então, menos 2/3. Aqui, o resultado dessa daqui é igual ao resultado dessa aqui. São os mesmos números, ó. Menos 1/3, menos 1/3. Então, isso aqui deu menos 8/3. Aqui também vai dar menos 8/3. Certo? Então, coloquei aqui. Vamos lá. E o 0, né? Pode esquecer. Não preciso nem fazer a conta, porque vai ficar 0 menos 5 vezes 0, que dá 0. Dando continuidade. Já consegui colocar o 1 e o 0. Agora eu preciso colocar o pivô da segunda coluna. E o pivô da segunda coluna sempre vem mais à direita do que o pivô da primeira. Tá? Então aqui tem que entrar o 1. Para entrar o 1 aqui, é só pegar a linha 2 e ela vai receber o resultado da seguinte operação. A linha 2 vai ser multiplicada por, aqui não é menos 8/3, então vai ficar menos 3/8, para poder dar exatamente o que eu quero. Menos 3 sobre 8. Então vamos lá. Igual, vou repetir aqui a primeira. 1, 1/3, 1/3, 1/3 e 0. E agora, só para não ficar confuso, vou escrever essa operação aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Se eu colocar o 0 aqui, vai ficar 0 vezes menos 8/3, que dá 0, certo? 0. Agora, aliás, eu confundi, menos 3/8, né? Menos 3/8. 0 vezes menos 3/8 dá 0. Agora, menos 8/3, que é quem está na linha 2, vai multiplicar por menos 3/8. Então, menos 8/3 está na linha 2, vai multiplicar por menos 3/8, conforme essa operação aqui. Então, menos 8/3 vezes o menos 3/8 vai dar o quê? Menos com menos ou mais. Então, o 3 com 3 e o 8 com 8. O resultado é o quê? 8 dividido por 8 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Então, dá 1, como a gente queria. Dando continuidade. Eu já posso colocar a resposta daqui também, ó. Porque aqui é menos 8/3, 1/3. Aqui também é menos 8/3, 1/3. Então, consequentemente, se aqui deu 1, aqui também vai dar 1. Então, vamos fazer isso daqui agora. Linha 2 é menos 2/3. Vou multiplicar por
menos 3 oitavos. Aliás, aqui vai dar 1, porque a gente está multiplicando pela constante menos 3 oitavos. Né? Menos 8 terços vezes menos 3 oitavos dá 1. Menos 8 terços vezes menos 3 oitavos também dá 1. Tá? E aqui, menos 2 terços vezes 3 oitavos. 3 vai cortar com 3, menos vezes menos dá mais, 2, e o 8 embaixo. Mais 2 oitavos, dividindo por 2 em cima, fica 1 quarto. Aqui é 1 quarto. E aqui, 0 vezes menos 3 oitavos dá 0. Eu estou tentando acelerar um pouquinho, galera, porque o outro vídeo ficou muito longo. Eu queria que esse vídeo ficasse um pouquinho mais curto. Né? Então, vamos lá. Aqui agora, o que eu vou fazer? Vou zerar a entrada da segunda coluna. A gente já tem o pivô, agora eu tenho que zerar essa entrada daqui. Então, para zerar ela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1, e a linha 1 vai receber a seguinte operação. O número que está na linha 1 tem que ser subtraído de 1 terço do número que está na linha 2. Então, vamos lá, fazer continha. Vou repetir a linha 2 toda aqui já, a gente não vai mexer nela. Agora vamos trabalhar aqui. 1 tem que diminuir de 1 terço do que está na linha 2, que é o 0. 1 terço de 0 dá 0, 1 menos 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Agora vamos lá. 1 terço menos 1 terço do que está na linha 2, que é 1. 1 terço menos 1 terço dá 0. 1 terço, que está na linha 1, vai diminuir de 1 terço vezes o que está na linha 2, que é 1 quarto. Então, isso daqui vai ficar 1 terço menos 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 4 dá 12. Tirando a MMC aqui, vai ficar 4 menos 1 sobre 12. O MMC de 3 e 12 é 12, né? Então, 4 menos 1 sobre 12, que dá 3 sobre 12. Dividindo em cima e embaixo por 3, vai ficar 1 quarto. Aqui vai dar 1 quarto. Ok? 1 terço agora vai ser subtraído de 1 terço da linha 2, que é 1. Então, 1 terço menos 1 terço do que está na linha 2, que é 1. 1 terço menos 1 terço dá 0. Então, aqui vai dar 0. E aqui, por último, também dá 0, que eu já expliquei para vocês. Né? Feito isso, vamos dar continuidade. Certo? Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Será que eu consigo tirar esse 1 quarto daqui, ou esse 1, mexer com esse 1 quarto que está aqui? O que a gente pode fazer aqui? Bom, se eu tentar fazer isso daqui virar um 1, por exemplo, eu vou ter que multiplicar essa linha toda por 4. E automaticamente eu vou mexer nesse pivô. O mesmo vai acontecer na primeira linha. Se eu multiplicar por 4 para isso aqui virar um 1, eu vou acabar multiplicando esse 1 por 4, eu vou tirar o pivô daqui, vai virar o número 4. Então eu paro por aqui. Né? Cheguei até aqui nessa expressão, o que ela vai me dizer? Vou transformar essa expressão no sistema novamente. Então a gente vai ter 1x1, isso, mais 0x2, mais 1 quarto de x3, mais 0x4 igual a 0. Peguei as constantes que estão aqui e coloquei dentro do meu sistema organizado, dentro da minha equação. A mesma coisa eu vou fazer na outra equação. 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 1 quarto vezes x3, mais x4 igual a 0. Ok? Na apostila, eu coloquei 2 tipos de solução para vocês aí, certo? Bom, vou tentar fazer das duas maneiras aqui para mostrar para vocês que a resposta desse sistema pode ser apresentada de duas maneiras e as duas estão corretas. Tá? Então, a primeira maneira é o seguinte, vamos arrumar isso aqui primeiro. 0 vezes x2 dá 0, 0 vezes x4 dá 0. Então, essa primeira equação ela vai se resumir o seguinte, 1 vezes x1 dá x1, 1 quarto vezes x3 dá 1 quarto x3, e aqui vai ficar igual a 0. A outra equação, 0 vezes x1 dá 0, 1 vezes x2 dá x2, certo? 1 quarto de x3, então mais 1 quarto de x3, mais x4 igual a 0.
Bom, deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. A gente já tem as duas expressões que a gente precisa. E agora a gente vai inserir um parâmetro para poder apresentar a solução desse sistema que tem infinitas soluções, né? Então, vamos lá. Uma observação importante é que todo sistema que é homogêneo e que ele tem mais variáveis do que equações, ele é um sistema que tem infinitas soluções. Tá? Isso aí é sempre assim. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão aqui, mas antes de mais nada, vamos ver quem são as variáveis livres e quem são as variáveis líderes. A líder é aquela variável que corresponde ao pivô. Quem que eram os pivôs da minha matriz? O 1 aqui e esse 1. Esse 1 ele está correspondendo ao x1. Então, o x1 é líder. E esse outro 1 está correspondendo ao x2. Então, o x2 aqui também é líder. Então, o que eu faço agora? Eu sei quem é líder, as outras são livres. O x3 é livre, o x3 aqui também é livre, o x4 é livre. O que eu vou fazer? Vou deixar o x1 sozinho e vou passar o que está com a variável livre para o outro lado. Então, a gente vai ter uma expressão assim, ó. O x1 vai ficar sozinho, mais 1/4 de x3 vai para o outro lado, menos 1/4 de x3. Ok? E aqui, o x2 é a variável líder, então vou deixar sozinho. E vou passar para o outro lado tudo negativo. Menos 1/4 de x3 para o outro lado. E o x4 vai para lá negativo também, menos x4. Legal até aí? Aí, aqui que entra a diferença de uma solução para outra, tá? Uma das maneiras é o seguinte, a gente vai inserir parâmetros. Ou seja, letrinhas que correspondem a números reais, tá? Então, eu posso chamar, deixa eu ver até como eu fiz aqui na apostila, quais letras eu usei. Eu chamei o x3 de S e o x4 de T. O x3 eu chamei de S e o x4 eu chamei de T, lembrando que o S e o T são números reais. Por que eu fiz isso? Chamei o x3 de S e o x4 de T. Porque aí a minha solução aqui, o x1, vai ficar como? O x1 vai ficar do seguinte modo, menos 1/4 do x3. O x3 eu chamei de S. Como é que vai ficar o x2? Menos 1/4 do x3. Quem é o x3? S. Menos x4. O x4 é o T. Então, a minha solução, a forma como eu vou apresentar a minha solução aqui, do sistema, né? Homogêneo, vai ser o seguinte. A minha solução vai ser o x1 é menos 1/4 de S. O x2 é menos 1/4 de S menos T. Né? O x3 foi o que a gente chamou de S. O x4 a gente chamou de T. Isso para todo S e T pertencente aos reais. Tá? Professor, o que significa essa solução? Eu já apresentei isso para vocês outras vezes, mas vou falar de novo. Escolhendo valores para S e para T, você vai obter todas as soluções do sistema que você quiser. Basta você dar valores para S e para T. Lembra que esses sistemas têm infinitas soluções. Uma delas é a trivial, porque o sistema é homogêneo. Então, qual é a solução trivial? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0. Tá? Como é que eu encontro, então, a solução trivial? É só você dar o valor adequado para o S e para o T, que você vai conseguir achar isso tudo igual a 0. Por exemplo, se eu fizer S igual a 0 e T igual a 0, eu vou obter uma solução aqui. Qual que vai ser essa solução? Substitui o S por 0. Menos 1/4 vezes 0 dá o quê? 0. Menos 1/4 vezes 0 dá 0. Substitui o T também por 0. Menos 0, 0. O S eu falei que era 0 no início. E o T também é 0 aqui. Então, quando eu substituo o S por 0 e o T por 0, eu achei a solução trivial. x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0. Se eu quiser uma outra solução qualquer, é só eu dar outro valor para S. Por exemplo, S igual a 1 e T igual a 2. E aí eu vou fazer as continhas aqui. S igual a 1.
Então, quando eu tiver isso daqui, vai fornecer o seguinte. Como é que vai ficar a minha solução? S igual a 1 menos 1 quarto vezes 1 dá menos 1 quarto. S igual a 1 e T igual a 2. Então vai ficar menos 1 quarto vezes 1 menos 2. Ou seja, menos 1 quarto vezes 1 menos o T que vale 2. Então vai ficar menos 1 quarto menos 2, fazendo a MNC aqui menos 1 menos 8 sobre 4. Então dá menos 9 quartos. Certo? O S foi o que eu chamei de 1 e o T está aqui, foi o que eu chamei de 2. Então, quando eu faço S igual a 1 e T igual a 2, eu obtive a solução. Menos 1 quarto, menos 9 quartos, 1, 2. Beleza? Bom, eu falei que eu ia mostrar outra maneira de apresentar a solução, né? Essa daqui é uma. A solução está escrita desse modo. Às vezes, para deixar a solução melhor, mais bonita, mais apresentável, a gente faz algumas coisinhas, algumas gambiarras matemáticas, né? Alguns macetinhos para deixar a solução de uma forma mais apresentável. E é esse exemplo que eu vou fazer aqui agora. Eu vou deixar essa solução aqui para a gente depois comparar para vocês verem por que eu faço isso. Tá? Então, uma maneira foi essa, eu chamei o x3 de S e o x4 de T, e aí substituir aqui nas expressões que a gente obteve. Lembra que essas expressões a gente obteve quando a gente transformou a matriz reduzida no sistema novamente, né? A gente saiu da matriz que já tinha feito o processo de escalonamento, as operações elementares com as linhas da matriz aumentaram e transformamos no sistema. E a gente obteve isso daqui. Então, o que eu vou fazer com essa expressão aqui agora? Em vez de eu chamar o x3 de S e o x4 de T, eu vou fazer diferente. Eu olhando para essas duas expressões aqui, o que eu percebo? Que nas duas expressões, tanto na de x1 quanto na de x2, a gente tem algo em comum, que é esse 1 quarto de x3. Então, ao invés de chamar o x3 de S, eu vou mudar aqui agora. Eu vou falar que isso tudo aqui é o S. Ou seja, 1 quarto de x3 é o que é o S agora, tá? Então, vamos anotar aqui. 1 quarto vezes x3 é o S. E aí, como é que vai ficar? E o x4 que está aqui, eu vou chamar de T, como a gente já tinha feito, tá? Então, como é que vai ficar a minha expressão, a minha solução agora? O x1 é menos 1 quarto de x3. 1 quarto de x3 eu chamei de S, então vai ficar menos S. O x2 vai ficar como? Só que 1 quarto de x3 eu não chamei de S, então vai ficar menos S menos o x4 que eu chamei de T. Então, menos S menos T é o x2. Quem que é o x3? Aqui que tem que tomar cuidado. Eu chamei 1 quarto de x3 de S. 1 quarto de x3 igual a S. Então, quem que é o x3? É só você isolar o x3 aqui. O que eu vou fazer? x3 vai ficar igual. Esse 4 está dividindo, vem para cá multiplicando. 4S. Então, ficou 1 vezes x3 igual a 4S. 1 vezes x3 é x3. Então, x3 igual a 4S. Então, a partir daqui, né, isolando o x3, eu achei que o x3 é igual a 4S. Então, no lugar do x3 da minha solução, vai entrar 4S. E quem que é o x4? x4 foi quem eu chamei de T. Então, x4 vale T. Isso, novamente, para todo ST pertencente aos reais. Isso daqui é só uma outra forma de apresentar a solução que a gente já tinha encontrado. Você vê que aqui a gente tem várias frações e aqui a gente não tem. Então, fica uma solução mais apresentável, mais bonita, mas não muda o resultado. É a mesma coisa, tá? Então, visto isso, esses dois exemplos, aqui a gente tem um sistema homogêneo que tem infinitas soluções. O exemplo anterior, o exemplo A, a gente tinha um sistema homogêneo que tinha só a solução trivial. Como eu disse para vocês, o sistema sistema homogêneo que tem mais incógnitas do que equações, ele sempre vai ter infinitas soluções. O outro teorema que eu coloquei é sobre as variáveis livres e líderes, né? Então, se você tem um sistema com N incógnitas, deixa eu anotar aqui. Só que eu apaguei o sistema, eu poderia ter usado ele de exemplo. Mas vamos lá.
Vou escrever o exemplo aqui novamente. Se você tem um sistema com N incógnitas e R linhas não nulas na matriz escalonada reduzida. Vou anotar isso aqui, N menos R. Por exemplo, deixa eu voltar ao sistema anterior aqui, o que a gente acabou de resolver. A gente tinha esse sistema aqui, ó, 3x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 0. E 5x1 menos x2 mais x3 menos x4 igual a 0. Esse sistema aqui, isso aqui é só para explicar aquele último teorema que tem na apostila lá, tá, galera? Então, esse teorema é interessante porque você sabe a quantidade de variáveis que você vai ter, que são variáveis livres, tá? Então, olha só, um sistema tem N incógnitas. Tem quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4. Então, nesse exemplo nosso aqui, o N é igual a 4. Tem 4 incógnitas, tá? Linhas não nulas na matriz escalonada reduzida. Ao final daquele processo de escalonamento, você vai ver quantas linhas são não nulas, ou seja, que não são só de zero. No caso do nosso exemplo aqui, foram 2 linhas que eram não nulas na matriz escalonada reduzida. Então, R igual a 2. Se você fizer N menos R, você vai saber o número de variáveis livres. Ou seja, quanto é que dá N menos R aqui? N menos R dá o quê? 4 menos 2, 2. Então, a gente tem 2 variáveis livres. Quem foram as variáveis livres que a gente viu? No nosso exemplo aqui, as variáveis livres foram x3 e x4. As variáveis líderes foram x1 e x2. E aí, lembra que a gente pega a variável líder e passa as variáveis livres para o outro lado, deixa sozinha a variável líder, né? E aí, parametriza, né? Chama as variáveis livres com parâmetros, ou S, ou T e assim por diante. Galera, encerramos então aqui, tá? Então, a primeira série de aulas aí, referente à primeira semana, se encerra aqui. E a lista de exercícios já está na plataforma. As dicas que eu dei no início dessa aula aqui podem ajudar bastante a solucionar algumas daquelas questões. E aí, desejo bons estudos para todos, tá bom? Um abraço e até breve.